Olá, bem-vindo à Teodiversidade. Hoje nós vamos entrar em detalhes maiores sobre como é que é desenvolvida a questão da religião nos Estados Unidos. O nosso convidado de hoje é o professor Paulo Pereira, do curso de Relações Internacionais. Bem-vindo. Obrigado. Eu queria recomendar a vocês um livro que eu gosto muito, muito bem escrito, de um filósofo francês, Bernard-Henri Lévy, American Vertigo, e é da Companhia das Letras. É gostoso para aprofundar, tem vários aspectos da religião e tal. Você gosta Já tive o desse livro contato, também? já, sim. Bom, então, como é que é essa coisa dos iniciativas baseadas na fé, que o governo Bush desenvolveu muito e o governo Obama deu um tranco aí, deu uma freada, né? O Bush, na verdade, como ele foi alçado, né, à presidência em parte por um eleitorado que era um eleitorado vinculado a essa direita cristã, né, a direita cristã como os protestantes, evangélicos e também católicos mais conservadores, né, quer dizer, um grupo muito expressivo que colocou ele no governo, existiu uma certa troca de favores em função dessa circunstância política. Tá. E ele criou um escritório de iniciativas baseadas na fé. Isso era do Departamento de Estado, a nível ministerial, quase. Sim, ministerial, nível Ministério ministerial. da Religião. É isso aí, praticamente um Ministério da Religião. E a ideia, basicamente, desse Ministério da Religião, né, esse escritório das iniciativas baseadas na fé, é que, pelo menos era a justificativa, né, as comunidades religiosas, né, elas teriam uma maior capacidade infraestrutural para levar os benefícios sociais do governo para a população. Capilaridade, Uma enraizamento. capilaridade, exatamente. Quer dizer, ela teria uma entrada muito maior porque estaria mais próximo dos grupos que necessitariam de apoio governamental. Né? Então, a ideia basicamente é que, em função disso, você dotaria esse escritório, né, de uma capacidade gerencial para que determinados departamentos importantes, por exemplo, departamento de segurança nacional, departamento de saúde, habitação, eles pudessem viabilizar recursos, destinar recursos que passariam exatamente por essas comunidades, que seriam as comunidades baseadas na fé. Comunidades religiosas das mais diversas crenças. Esses grupos, quanto é que esse escritório reuniu de verba? Olha, existe uma estimativa em torno de 1 a 2 bilhões de dólares durante os 4 primeiros anos do governo Bush. Tudo somado? Tudo somado. Né? Então, enfim... E no segundo? No segundo eu não tenho informações precisas, mas a ideia basicamente seria esse volume. Que seria desse volume para mais, quer dizer, teve um aumento, né? Isso com certeza. Agora, o montante ainda, enfim, não tenho essa informação. Interessante de perceber que depois o Obama vai buscar reverter isso, depois a gente conversa um pouco a respeito. E que tipo de coisa que eles desenvolveram? Então, tinham várias atividades. O ponto mais importante eram as necessidades básicas de abrigo, né, alimentação, né, cuidados básicos de saúde, vestuário, esse tipo de coisa. Coisa mais imediata. Coisa mais imediata. Agora, o interessante é que muitas dessas comunidades utilizavam da circunstância delas serem as provedoras desses benefícios, né, para que elas pudessem chegar de uma maneira mais imediata e consistente para converter as pessoas que chegavam em situações de precariedade social. Converter para quê? Converter para suas religiões. E também para a sua visão de mundo. Para a sua visão de mundo, que era o mais importante nesse caso, que estava vinculado à discussão política. Quer dizer, era uma espécie, se a gente usasse um termo brasileiro, seria uma espécie de um curral eleitoral. Um curral eleitoral. É um curral eleitoral por todo o país. Né? Sei. Pequenos currais eleitorais vinculados à discussão religiosa. Pequenos e numerosíssimos. Pequenos e numerosíssimos, né? Estamos falando aí de milhões e milhões, né? Dezenas de milhões de adeptos dessas religiões, né? Estamos falando de centenas de
de crenças religiosas que tinham as suas comunidades religiosas e que proviam esses Bastava a esses pessoa recursos. se candidatar e demonstrar alguma capacidade. Isso, quer dizer, os critérios eram muito pouco rígidos, né? Muito pouco consistentes. E o interessante é que essas iniciativas foram para as comunidades religiosas. Quer dizer, então nesse sentido, era permitida a entrada de comunidades não religiosas? Sim, era permitido. Sei. Mas o fato de ser um número muito maior de comunidades religiosas que se candidatavam, você tinha uma desproporção muito grande, né, na administração desses recursos para as não religiosas, as seculares e as religiosas. E também era muito difícil o sujeito que não aderisse àquele grupo lá de se candidatar a receber aquele benefício. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Era Tá. muito difícil. Então, quer dizer, essa foi uma política muito expressiva, né, da vinculação entre religião e o governo naquele momento. Mas às vezes a gente via, inclusive, que eles exorbitavam, né? Tinha algumas coisas que, por exemplo, a promoção da castidade. Como é que era isso? Então, tinham várias atividades específicas que as comunidades faziam, às vezes até sendo aparelhadas pelo Estado, quer dizer, tendo o apoio financeiro do Estado, né? Por exemplo, é o caso dos chamados bailes da castidade, não é? Que eram... Como é que é um baile da castidade? Bom, Então eu não conheço, tem, né? Eu não conheço, Jorge, nunca fui. Não tem um baile da castidade, é isso que é. O Vale da Castidade. Então, na verdade, era uma tentativa de trazer para um âmbito religioso uma atividade que, em geral, era feita dos bailes das escolas, quer dizer, a ideia dos bailes de final de curso, etc., trazer isso para um âmbito religioso. E no âmbito religioso, o que marcaria, né, não era a sexualidade, né, não era a bebida, mas era o quê? A devoção e, principalmente nesse caso, derivado daí, a castidade. Né? E qual que era a função disso? Né? Existia uma ideia de função social para essa atividade, claro. Não é simplesmente uma Pelo castidade valor em pelo si. valor em si. Era porque se fazia uma vinculação entre a castidade e a possibilidade de prevenção a doenças sexualmente Quer dizer, transmissíveis. a castidade como uma política de anticoncepção, de prevenção de DST. Então, se você não quer ter filho, não faça sexo. Se você não quer pegar AIDS, não faça sexo. Se você não quer ter nenhuma DST, não faça sexo. Quer dizer, acabava que a castidade perdia o sentido de valor escolhido do foro íntimo da pessoa para uma coisa meramente instrumental. Quer dizer, a pessoa às vezes praticava sem saber muito bem por quê. Exatamente. Agora, por trás disso, você tinha toda, obviamente, também uma tentativa de, vamos dizer, arrebanhar esse grupo que topava esse tipo de atividade para se prevenir e colocá-lo dentro da esfera religiosa. Sei. Né? Então, quer dizer, Eles gastaram muito dinheiro nessa linha. Muito dinheiro. Foi um montante... Foram 190 milhões? Por aí, 190 milhões de dólares. Quer dizer, quase beirando 200 milhões de dólares dessas iniciativas. Né? Sei. Quer dizer, essas atividades dos bailes Mais de voltada castidade. para isso. Bailes de castidade. Agora, essa não é uma única atividade importante que a iniciativa Baseadas na Fé, elas estruturam. Mas essa chamou bem a atenção, né? Quer dizer, que parece que entraram demais na intimidade das pessoas. A ideia da particularidade, quer dizer, essa coisa da individualidade fica um pouco questionada, né? Da liberdade, principalmente a liberdade sexual, que foi um ponto que o governo Bush pegou muito forte, né? Tem os bailes da castidade, mas também tem a tentativa de manter o casamento gay numa situação precária, quer dizer, não legitimá-lo pelo Estado. E assim, eu acho que essas atividades compõem bem uma ideia de uma tentativa de reformulação cultural, né, de um determinado grupo da sociedade norte-americana. A parte educacional, por exemplo, foi bem afetada. Né? Sim. Que jeito? A mais expressiva questão relacionada à educação foi a inserção, né, a possibilidade da inserção do criacionismo, né, a teoria de que você
você não, quer dizer, não existe uma explicação científica somente para a evolução do ser humano, mas a explicação religiosa, né, ela também é válida, né, e ela deveria ser ensinada também. Deus criou o mundo enfim, o ser humano, né, a sua imagem e semelhança. Quer dizer, a Bíblia tomada num sentido científico. A Bíblia é tomada num sentido científico, né? A Bíblia é tomada como evidência da evolução do ser humano, né? Então, isso foi um elemento muito forte, e forte no sentido de inseri-lo nas escolas de ensino primário, secundário, etc. Quer dizer, um momento de formação das crianças, elas deveriam ter, a ideia era, uma neutralidade na exposição dessas explicações de mundo, para que elas pudessem escolher, como se realmente isso fosse uma forma de ter uma posição neutra, né? Sei. E acaba virando uma espécie de bandeira, quer dizer, isso identifica mais do que a pessoa saber do que está falando, ela é a favor ou contra, porque pessoas afinadas com a sua visão de mundo são a favor também, então não se entra muito no mérito da questão. O mérito ele fica num plano secundário. Eu acho que essa é uma expressão, na verdade, acho que também da cultura norte-americana, não só, mas quer dizer, lá a gente vê isso de uma maneira expressiva, que é sempre trabalhar com essas dicotomias, né? E isso se espelha na política de uma maneira muito contundente. Essas dicotomias, né? Como é que a gente... Que tipo? Que esses times aí são o quê? Os negros e os brancos? Os negros e os brancos. Os protestantes e as outras religiões? Os protestantes e as outras religiões, né? O bem e o mal, né? O Ocidente e o Oriente. Então, assim, a Deus e o diabo. Civilização cristã contra o a barbárie. Islã, né? Então, assim, essas dicotomias, elas estão muito presentes e elas instrumentalizam efetivamente, elas operacionalizam política nos Estados Unidos. Não é sempre, mas elas têm uma capacidade muito forte. Bom, tem os democratas e os republicanos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O sul profundo e o leste urbano, etc. Isso. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Quando nós olhamos para essas... por exemplo, quando o Bush, na eleição, ainda no momento da sua primeira eleição, foi perguntado quem era o filósofo que ele mais admirava, né, na história da humanidade. Essas perguntas bem norte-americanas. Né? Fazer ranking de tudo. Fazer ranking, né? E aí ele respondeu que era Jesus Cristo, né, porque tinha mudado a vida dele e tal. Fazia parte desse processo de trazer essa direita para o seu grupo político, mas essa direita cristã para o seu grupo político. Mas é interessante porque às vezes nós olhamos para isso de um jeito caricatural só, né? E é motivo de chacota, né? É motivo, às vezes, para um olhar externo de ignorância, coisas desse gênero. E eu acho que há que se ter um olhar um pouco mais refinado, porque se a gente sair dessa esfera, que é a esfera onde a gente fala isso é falta de capacidade ou falta... E colocarmos isso como uma estratégia de política, como algo que pode ser realmente instrumentalizado, aí a gente entra num terreno que a gente pode dar respostas mais contundentes para isso, quer dizer, mais satisfatórias para isso. Não, né? E tem momentos em que, dentro da história cultural norte-americana, estadunidense, essas coisas faziam sentido e, de repente, isso fica lá no tesouro, na arca, né? De vez em quando você vai lá e pega, né? É verdade. Quer dizer, os Estados Unidos, culturalmente, os Estados Unidos têm essa presença religiosa muito grande desde os pais fundadores, etc. Quer dizer, isso é algo que persegue a cultura norte-americana. Agora, algo que é importante nesse ponto, que essa versão religiosa, ela se extrema para outros âmbitos. Por exemplo, esse culto nacionalista que existe norte-americano... Uma espécie de uma religião. Beira um religião sentimento civil. Religioso, Religião né? Uma civil. certa religião civil. Ela beira esse dogmatismo que, por vezes, se vê na religião, isso é jogado para esse âmbito nacional. Né? Uma vez eu li um cientista social norte-americano deu uma entrevista no jornal aqui do Brasil, ele dizia que o sujeito ser ateu é um problema nos Estados Unidos, é um problema civil.
Problema policial. Eu acho que beira um problema policial. Afinal de contas, o ateu é aquele que não escolheu o lado, né? Quer dizer, o ateu é aquele que, no final das contas, não está do lado da religião, né? Quer dizer, nem da religião que se considera a melhor e nem daquela que se considera a pior. Quer dizer, o ateu, ele não é, na visão da direita cristã, nem da direita cristã e nem um muçulmano, por exemplo. Quer dizer, ou, enfim, alguém que está numa situação problemática. Ele simplesmente não tem crença. Quer dizer, isso é um problema de identificação. Alguém... Bom, mas afora isso, tem os não aderentes, ou os unchurched, também, que é isso. Sim. Mas isso faz parte do bolo, do bolo simbólico dos comunistas. É verdade, é verdade. Quer dizer, ser ateu é quase ser comunista, né? ser ateu... Porque os comunistas eram ateus. E pregavam ateísmo. Então, assim, nesse sentido da visão desse grupo religioso, né? Então, eu acho que essa... é uma expressão muito grande de crítica àquele que é ateu por conta de uma história política, né? Bom, mas a gente vendo hoje, é de se perguntar, você falou nos pais fundadores, etc., é de se perguntar se há, nos Estados Unidos, uma efetiva separação entre religiões e Estado. Essa é a pergunta que acho que vai ficar, enfim, sem resposta por muito tempo, né? Não tem como uma população do tamanho que é a norte-americana, que tem mais de 50% declaradamente protestante, né? Evangélica, quer dizer, que assume efetivamente essa posição, mas um tanto gigantesco que são os católicos. Então, assim, é uma nação que tem essa característica, ela tem uma presença religiosa muito grande. E afirmar que simplesmente por uma estrutura institucional você vai conseguir fazer uma separação estanque entre essas duas esferas é um grande equívoco, né? Necessariamente, aquele que está dentro do governo vai ter que dialogar com esse grupo e vai ter que responder positivamente ou negativamente aos anseios que se tem. Então a gente vê, por exemplo, situações como há um café da manhã do presidente em que todo mundo reza. Há décadas isso existe, né? E ele quando toma posse, ele bota a mão na Bíblia. E como é que fatos a gente podia, mais do que esses, a gente podia ver situações em que a religião é imposta, né? De uma certa forma. O fato religioso, ele é um fato apoiado, sustentado pelo Estado. Ele é um fato sustentado pelo Estado a todo momento em que o presidente tem que fazer referência a Deus abençoe a América, né? O dólar. O dólar. Então, assim, eu acho que essas expressões, elas simplesmente querem dizer que qualquer um que sentar na cadeira que o Obama está sentado vai ter que dialogar com essa característica religiosa norte-americana. Sem falar aquela filosofia do destino manifesto, de uma nação eleita predestinada. Né? A ideia do destino manifesto, enfim, tem uma raiz religiosa muito grande, né? E também, acho que não só, mas também do fardo do homem branco, né? A ideia de que os Estados Unidos têm que carregar a responsabilidade do mundo, né? Porque moralmente eles têm uma capacidade maior. Quer dizer, isso daí está expresso em diferentes momentos, com ênfases diferentes. A gente também não pode ver as coisas de uma maneira homogênea, né? Acho que o Obama está aí para mostrar que existe uma outra possibilidade na questão religiosa especificamente, né? No trato, mas vira e mexe isso vem à tona. Né? E é engraçado que eles, inclusive, sei lá, 18% dos americanos acham que o Obama é muçulmano. Isso. Acho que hoje em dia talvez até seja um pouco menos, mas na época da eleição era muito expressivo. Quer dizer, muitos achavam que ele era muçulmano, outros achavam que ele era ateu, né? E aí tinha um grupo que sabia efetivamente que ele era cristão. Mas a história do Obama é interessantíssima, né? Porque a mãe dele era, apesar de muito espiritualizada... Ela era unchurched. Exatamente. Né? Então, desigrejada. Desigrejada, a gente pode dizer. O pai foi muçulmano
e depois largou. O padrasto, se não me engano, a mesma coisa. Os avós eram acho que calvinistas ou alguma religião protestante. Enfim, quer dizer, é uma mescla, e ele, né, também cristão. Quer dizer, é uma mescla, na verdade, muito grande de perspectivas, perspectivas religiosas que, no final das contas, criam também esse personagem que também é uma mescla étnica, né? Isso. É interessante perceber isso. Quer dizer, ele é uma mescla étnica, é uma mescla religiosa, ele é uma amálgama de um monte de coisas que, de fato, os Estados Unidos são também. Né? E acho que colocar ele lá na presidência foi expressão um pouco em parte, de uma aceitação, pelo menos de um grupo expressivo, né, da população, da aceitação dessa característica, né? Uma nação rica, ela é muito mais facilmente multiétnica, porque se você tiver que ter um fluxo migratório, não vai ser para um país mais pobre onde você está, não é? Então eu pergunto assim, a convivência multiétnica, ela interfere, ela rebate sobre a questão religiosa de alguma forma? Eu acho que ela rebate, mas não sempre de uma perspectiva positiva, vamos dizer, talvez no sentido de cooperação, ou aceitação, ou tolerância, né? Às vezes é o contrário, né? Às vezes é de intolerância, às vezes é de exclusão, né? Então, eu acho que nem sempre, e no caso norte-americano, existem exemplos dos dois lados, né? Nem sempre é produtiva essa convivência. No caso do 11 de setembro, foi muito claro que essa proximidade também gerava a exclusão. Né? Gerava a exclusão e uma facilidade de você apontar o culpado, de você apontar quem você deveria hostilizar. Né? Então é interessante porque a nossa tendência, às vezes, né, quando a gente conversa um pouco a respeito disso, você vê, bom, se todos convivem, se você tem muita gente convivendo, a tendência é que você tenha uma aceitação maior. Às vezes está mais perto para poder às vezes você está mais perto para você bater, né? E acho que quer dizer, existem expressões nos Estados Unidos desses dois tipos de atitudes. E de uma certa forma, esses fluxos migratórios que se aceleraram mais recentemente, não deu tempo de amalgamar uma coisa mais uniforme, talvez. Eu acho que, no caso, principalmente do grupo hispânico, que tem tido uma participação muito grande, principalmente na definição de eleições, muitas vezes regionais, mas também no âmbito federal, isso tem tido uma diferenciação, quer dizer, de uns tempos para cá, uma aceitação maior, aí étnica de um lado, religiosa também, né, de entender que existem diferentes grupos e com pesos maiores. Então, acho que o grupo hispânico é importante nesse sentido dentro dos Estados Unidos, porque já não é um grupo tão marginal quanto foi há tempos atrás. Isso. Mas é um grupo que se reconhece com determinada unidade, né, e que tem se colocado politicamente, a ponto de ter sido alguns dos seus membros terem sido colocados em postos da administração pública, né, postos expressivos, etc. Mesmo essa juíza da Suprema Corte. Exatamente. Como é que é o nome dela? Sandra? Sotomayor. 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 É uma expressão disso. Né? Enquanto na época do Bush foi colocado um juiz, né? um mais novo juiz em 200 anos na corte, né, norte-americana, que era, na verdade, alguém que respondia a esses anseios conservadores, etc., né, já teve agora a colocação de uma pessoa que é hispânica, quer dizer, mulher, né, que são todos cortes, vamos dizer, do que seria visto como os excluídos, como alguém que estaria numa situação mais precária socialmente, etc. Né? Como é que você entende o Dia de Ação de Graças, por exemplo? É uma expressão religiosa, mas acho que, enfim, como... É um feriado nacional. Sim. Né? O governo, de uma certa forma, manda que se suspenda as atividades, tem toda aquela culinária, aquela festividade toda, e não é de religião nenhuma, na verdade. É interessante, né? Acho que é uma prática, talvez, em algum sentido ecumênica, né? Alguma coisa no sentido de
fazer um processo de aproximação das religiões e tal, alguma coisa mais neutra, mais espiritualizada, né? Mas talvez seja uma celebração da nação. Sim, pode ser um feriado nacional mesclado com uma... A santa padroeira é a nação, né? De uma certa forma, pode né? ser, faz sentido. Bom, se você se interessa, que eu imagino, por religiões, eu gostaria de recomendar este livro aqui, que é um clássico, é mais para quem se interessa pelo estudo científico, filosófico das religiões. Chama-se Religião, de Georg Simmel, da editora Olho d'Água. Bom, ficamos por aqui. Agradeço, professor Paulo, Obrigado a você, sua Jorge. visita e fique conosco. Até a próxima. Nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido o Kuwait, o país vizinho do Iraque. Mas, na verdade, do que se tratava era o seguinte: os Estados Unidos, que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo. Então eles invadiram o Iraque, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, controlaram o Kuwait, que é o terceiro produtor de petróleo do mundo, e os Estados Unidos já eram auxiliados pela Arábia Saudita, que é o primeiro produtor de petróleo do mundo. Então, quer dizer, já o primeiro ataque em 1991 foi um resultado do interesse dos Estados Unidos em controlar diretamente as reservas de petróleo. E naquela ocasião eles só não completaram o processo de ocupação do Iraque porque eles achavam que neutralizando o Saddam Hussein isso já seria suficiente para controlar a política de preços, etc.